Fala, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Deixa eu tirar um negócio daqui. Tudo belezinha? Estamos chegando aqui, pessoal, ó. Caminhões, obrigatório pela marginal. Vamos seguir aqui, ó. O companheiro tá aí na frente aí puxando o barco. Pirassununga, Ianguera, lá SP-330, Hospital Campo da USP. Porto Ferreira, São Paulo, Pirassununga, é só ir reto, galera, ó. Só que nós não vamos reto porque não pode caminhão, tem que virar aqui, ó. Beleza? Vamos passar por fora. Toda vez que eu ouço falar em Pirassununga, rapaziada, quero contar aqui um pouco aqui de como tudo começou, né? A trajetória. Pirassununga, galera, é a cidade que fica situada a fábrica da Aguardente 51. Uma boa ideia, aquela cachaça, né? Porque tudo começou ali. O meu pai, galera, 1989, 1990, 91, 92, ele trabalhava, né, num 1313 trucado, numa distribuidora de bebida. E meu pai trabalhou por muitos anos com esse patrão. Calma que no final vocês vão entender tudo. Então é importante vocês ficarem até o final para entender como tudo começou. E aí, sempre que meu pai vinha carregar aqui, vinha eu, meu pai e minha mãe. Ou meu pai, minha mãe e eu. Na fábrica da 51. Não só na fábrica da 51, como na fábrica da Caninha da Roça, Rio das Pedras ali. Na fábrica do Velho Barreiro, em Rio Claro, né? E na fábrica do vinho São Roque. Eu já fui em todas essas que eu falei aqui. Em especial a 51 e a Caninha da Roça, eu tenho muitas histórias, sim, que é viva até hoje na minha mente, como se fosse hoje. Eu tinha 9 anos de idade, então de 9 até 11, 12, se não me falha a memória, eu viajei muito pra cá com meu pai. Depois, esse patrão, ele não mexeu mais com a distribuidora de bebida, ele abriu um mercado. Vocês já vão entender tudo. Então, toda vez que eu passo aqui, que eu passo em frente à fábrica da 51, eu sempre mando um vídeo pro meu pai e falo com ele aqui: pai, onde eu tô passando e tal. Porque eu tenho muitas memórias. E antigamente, rapaziada, existia um respeito muito grande entre os caminhoneiros e seus familiares. Aqui em Pirassununga costuma, na época de frio, ser muito frio. E aqui na época, não sei se hoje já pode, né? Se é autorizado a esposa e filho entrar. Naquela época... Ai, caramba! Naquela época, não era. Naquela época não podia. Então, nós ficávamos na recepção, né? Toda vez que meu pai entrava para carregar. E uma dessas vezes ele entrou à noite, para carregar à noite. E olha só, galera, tinha um rapaz lá também que ia carregar também pro Rio. Ele tava numa 1935. Era uma carreta 1935. Viu ali eu deitado, ele foi, marcou a placa. Ele viu eu deitado ali no papelão. Aí ele pegou e falou pra minha mãe assim: senhora, a senhora não quer ficar com ele lá no meu caminhão?
A minha mãe, lógico, na hora, não precisa não, né? Tamo bem aqui. Aí ele, não, a senhora não tá entendendo. A senhora fica lá no meu caminhão e eu fico aqui na recepção, porque tá muito frio pra ele, né, que é uma criança, ficar aqui deitado nesse papelão. A senhora vai até o caminhão. Ó, meu caminhão é aquele lá. Era um 1935, ele mostrou, apontou, tá vendo? Aquele lá tá aberto. Só a senhora entrar, põe ele deitado lá na cama lá. E a senhora fica lá com ele, que eu vou ficar aqui até o esposo da senhora sair lá de dentro. Galera, eu lembro disso até hoje. Até hoje. E assim a minha mãe fez. Não, beleza, se o rapaz não vai estar lá no caminhão, o cara, ele ficou lá na recepção da 51 até o meu pai sair. Meu pai saiu de lá por volta de 2 horas da manhã. Mais ou menos isso, a minha mãe que fala, né? Porque assim, o horário específico eu também não lembro, só sei que era noite. E aí quando meu pai saiu, ele falou assim pro meu pai, ó, a esposa do senhor e o seu filho tá lá no meu caminhão, chama eles lá. O rapaz não foi uma vez no caminhão. Enquanto nós estávamos lá, o rapaz não foi uma vez no caminhão, rapaziada. Pasmem. Então naquela época existia um respeito enorme pela família de outro motorista. Que hoje em dia esse respeito acabou. Tá uma verdadeira baderna, uma verdadeira putaria. Se a pessoa ser educada, o animal já pensa que tá dando mole, aquela coisa arada toda. Entendeu, pô? Olha a diferença daquela época. A pessoa abrir mão de estar no conforto do seu caminhão para deixar uma pessoa ficar lá que ele nunca viu. Quem faz isso hoje? Ninguém, rapaziada. Ninguém faz isso. Eu particularmente nunca mais ouvi ninguém fazer nada disso. Você tá entendendo? Então assim, naquela época as coisas aconteciam. Naquela época os caminhoneiros eram unidos. Hoje não é. Hoje é cada um por si, Deus por todos. Se um puder matar o outro, se um puder furar o teu pneu dianteiro para entrar para carregar na tua frente, o cara faz. Eu tô te falando porque eu escuto muita coisa acontecer aí, muitas histórias, eu ouço as pessoas falarem, comentarem. Então assim, isso chamou muita. Isso foi quando começou a me dar aquela vontade de trabalhar com caminhão. Então eu ainda demorei, tá, cara? Lógico que naquela época eu não tinha nem condições, eu era criança, né? Mas enfim, eu me recordo muito bem disso. São lembranças que eu tenho vivo até hoje. Era um 1313 branco. Dizia que eram vários cara preta, né? Vários 1313, 1113 do Rio que carregava lá. E o que meu pai trabalhava era um dos mais bonitos, mais enfeitado. O patrão, esse patrão do meu pai sempre gostou de caminhão enfeitado, entendeu? Sempre, sempre, sempre. Sempre. E aí vamos nessa, vamos continuar a história para vocês entenderem. Aí esse patrão, depois de um tempo, ele parou de mexer com depósito de bebida. Aí entra a história do tio dele. Entra a história do tio dele, que viajava com 14, 18, que carregou na caninha da roça e chegou na Dom Pedro, ele simplesmente dormiu no volante, bateu, o caminhão pegou fogo e morreu. O colega veio falar comigo que ele vai voltar para São José do Rio Pardo, porque saiu 2 cargas lá. Ficou um colega lá e ele vai voltar para carregar lá. E eu tô indo lá para Cordeirópolis. Então, rapaziada, o que que acontece? E aí esse patrão parou, né, de trabalhar com isso, abriu o mercado. Meu pai continuou com ele no caminhão mesmo. E aí depois de um tempo eu também trabalhei nesse mercado. Resumindo a história toda, foi aí onde tudo iniciou, assim, a minha vontade de trabalhar com caminhão, aquela coisa toda. E hoje estamos aqui. Então, meu povo,
Vou finalizar por aqui, foi só para contar essa história rápida para vocês. Que agora eu não conheço nada, vou ter que botar o GPS. Fiquem todos com Deus. Tudo de bom.